Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Red Pill. A Red Pill ela é um mal necessário. Vou falar um pouquinho sobre a história da Red Pill de uma forma bem breve, para que vocês possam entender o que é a pílula vermelha ou a pílula escarlate. Lá em 2016 foi lançado um documentário intitulado The Red Pill, ou seja, a pílula vermelha. Esse documentário foi feito por uma ex-feminista chamada Jay Bird. Essa mulher, ela criticava ferrenhamente o movimento Red Pill, acreditando que aquele movimento era um movimento de machistas, um movimento de misóginos, um movimento de extremistas conservadores. Quando na verdade aquele movimento nada mais era do que um movimento que lutava pelos direitos do homem. Aquele movimento definitivamente lutava pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, coisa que o movimento feminista literalmente não luta. O movimento feminista ele busca o privilégio da mulher em relação ao homem. Durante mais ou menos um ano, através de inúmeras gravações, a Jay Bird acompanhou os passos do movimento Red Pill e no final das contas ela acabou concluindo que aquele movimento era um movimento que lutava por uma causa justa e necessária. Era um movimento que enfatizava questões polêmicas como altas taxas de suicídio masculino, disparidade nas sentenças criminais, desigualdade na separação de bens, alistamento militar obrigatório somente para os homens, violência doméstica contra homens que não é mencionado pela mídia, e etc, etc, etc. Geralmente quando as pessoas escutam o termo, a expressão Red Pill, elas automaticamente se recordam daquele filme intitulado Matrix, produzido lá no ano de 1999. Tem uma cena na qual o protagonista Neo, ele se depara diante da seguinte situação: ou ele toma a Red Pill, ou ele toma a Blue Pill, que é a pílula azul. Se ele tomasse a Red Pill, ele ia tomar consciência da realidade, mas isso teria uma consequência. Ele ia ter um choque de realidade gigantesco. Ele ia perceber como as coisas são de verdade. Aquilo ia gerar uma crise existencial profunda durante um tempo, mas depois viria a recompensa, viria a liberdade, viria, digamos que, a capacidade de você ser dono de si mesmo, de você tomar suas próprias decisões sem seguir o efeito manada. Agora, se ele tomasse a Blue Pill, ele ia continuar na ignorância, ele não ia sofrer, mas, obviamente, ele não ia ter consciência da realidade e ele ia continuar vivendo no mundo da ilusão. Nós aqui da Red Pill, da machosfera ou da manosfera, nós fazemos uma associação da Red Pill com a relação entre homem e mulher no campo afetivo sexual. Quando você toma a Red Pill, você percebe que a mulher não é um ser de luz. Você percebe que não existe unicórnio, que não existe alma gêmea. Você percebe que a mulher tem um imperativo biológico extremamente perigoso. Caso você seja um homem romântico, caso você seja mais um desses homens que são manginas, né? Esses homens que são castrados psicologicamente, ou seja, esses homens que fazem absolutamente de tudo para poder agradá-las. Eu vou te dar um exemplo para que você entenda a diferença de um Blue Pill para um Red Pill. Imagine que um Blue Pill, ele tá lá transando com uma mulher, com quem ele já tá ficando há um certo tempo. Aí ela olha no fundo dos olhos dele e diz: eu amo você. Naquele momento o Blue Pill, o gado, o mangina, chame do que quiser, entende que a mulher realmente gosta dele, e ela gosta dele porque ele é carinhoso, ele dá a ela muita atenção, ele leva ela para sair nos restaurantes mais caros, ele é um homem extremamente compreensível, sensível. Agora, o Red Pill, nessa mesma situação, se uma mulher olha no fundo dos olhos dele e diz que o ama,
automaticamente ele entende que lá no eu interior dela, lá no subconsciente dela, o que ela está querendo dizer é o seguinte: eu escolho você, eu seleciono você para poder entregar o meu óvulo para que você possa fecundar o seu espermatozoide e dessa forma nós possamos reproduzir para garantirmos a perpetuação da espécie. Isso é um fato. O Red Pill é aquele cara que ele entende a natureza feminina tal como ele é. Claro que eu fui meio radical nesse exemplo aqui, porque não é todo Red Pillado que tem esse conhecimento. Esse conhecimento é mais para pessoas que estudam muito essa questão da Red Pill. Mas o Red Pillado, ele entende que enquanto a mulher tá ali, ó, ficando com ele, ela tá no mínimo conversando com outros caras. E ele entende que no dia que ele não tiver mais capacidade de prover, que ele não tiver mais capacidade de manter o estilo de vida daquela mulher, ou mesmo que ele tenha, se pintar um homem com um estilo de vida acima do dele, um homem mais alfa do que ele, um homem mais shed do que ele, muito provavelmente ela vai abandoná-lo e ele sabe que ele tem que ser homem para poder dar as costas e seguir a vida em frente. Então essa é a diferença de um red pilado para um homem que é um gado, um blue pill, uma angina, né? Como vocês adoram expressar. Vou passar a bola aqui para um amigo meu. Vamos ver o que ele tem a acrescentar. Então, pessoal, nesse mundo cada vez mais sexista e feminista que nós vivemos, houve a necessidade da gente realocar a machosfera. Ou seja, o homem houve necessidade de procurar um novo estilo de vida, uma nova forma de ver a vida. Então, o que significa isso? Principalmente para quem é red pilado e como surgiu a red pill. Foi simplesmente para fazer com que os homens parassem de idealizar a mulher, que é uma coisa que, infelizmente, o feminismo tem se aproveitado disso cada vez mais, que o homem sempre foi, vamos ser bem sinceros, capacho de mulher. Apesar de que houve muito sim machismo no passado, mas o homem ele sempre foi criado para sustentar a mulher. E nesse feminismo houve uma troca, né, uma inversão de valores, que a mulher, o que ela começou a fazer muitas das vezes? Começou a aproveitar do cara ali que botava comida dentro de casa, o cara fazia de tudo para ela começava a usar o quê? O medo do cara perder ela, para ela poder manipular ele. Então os homens tiveram que se realocar na sociedade, porque numa sociedade que cada vez as mulheres ficam independentes, sexistas, preconceituosas, o homem teve que aprender a seguir a vida sozinho, sem até uma família, se necessário for. Então a Red Pill, nesse quesito, veio para revolucionar. E esses homens red pilados, o que acontece? Eles são nada mais do que homens bem resolvidos, focados única e exclusivamente no desenvolvimento pessoal. E as mulheres que eram objetivo de vida passaram a ser objetivos secundários, ou seja, apenas complemento da vida daquele homem. Então, pessoal, a Red Pill é um instrumento muito importante hoje e, como a gente disse aqui no vídeo, é um mal necessário hoje. Da mesma forma que o feminismo, quando ele começou, ele foi, de certa forma, um mal necessário na sociedade, a Red Pill veio para ser um mal necessário para combater esse feminismo exacerbado, extremamente preconceituoso que a gente vive hoje, que acabou invadindo até o nosso sistema penal. Como vemos hoje aí, tem muitas mulheres que se aproveitam da Lei Maria da Penha, se aproveitam de serem mulheres para poderem provocar e acabar com a vida do cara. Já cansei de ver mulher transformando a vida de amigos meus e até comigo mesmo. Já houve uma pessoa que tentou fazer da minha vida um inferno.